Boa tarde, pessoal. Eu sou o André e eu moro em Genebra e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre as consequências a nível pessoal que o coronavírus pode trazer para a nossa vida, com um pouco da minha experiência, né? Quando eu falo da minha experiência, algumas ressalvas, algumas especificações têm que ser feitas. A primeira é que eu moro em Genebra, na Suíça, né? Então, as minhas experiências elas são relativas à situação do confinamento e isolamento aqui da Suíça e como essas medidas foram tomadas. A segunda foi que, em razão disso, eu não sei se eu tive coronavírus ou não, né? E eu acho, muito provavelmente, eu tive, né? Mas mesmo eu não sabendo se eu tive ou não, e não fui para o hospital para fazer os exames, de alguma forma isso afetou a nossa vida, não só com relação ao isolamento, ao confinamento, mas também com relação a constranger a nossa vida de outras formas, né? A melhor forma de eu explicar, a melhor forma é eu ir diretamente ao ponto, né? Bom, eu lembro muito bem que o coronavírus já estava sendo muito, muito discutido no final de fevereiro, quando eu estava fazendo parte de uma escola de doutorado aqui em Genebra, né? Para quem não sabe, eu estou fazendo doutorado agora em Sociologia e Direito. E durante aquele tempo a gente já discutia muito, mas o vírus ainda estava na China e estava chegando na Itália. Então o pessoal estava ficando com receio. Mas por sorte, aliás, umas 10 dias depois, no local onde eu estive, uma das primeiras pessoas daqui da Suíça a pegar o vírus foi identificada lá, né? Mas por sorte eu não estava lá na mesma época que essa pessoa esteve lá, né? Então, porém, como essa pessoa da Universidade de Genebra, onde eu estudo, provavelmente essa pessoa frequentou outros lugares, né, da Universidade de Genebra. E eu frequento bastante os diversos edifícios. Aqui tem a biblioteca, tem outros edifícios que é onde tem aulas, né, e no dia, se eu não me engano, lá pelos dia 11 ou 12, não, foi dia 9 de março, eu tive uma reunião de trabalho, né, na Universidade de Genebra com o meu orientador, supervisor do meu doutorado e do nosso projeto de pesquisa, e um outro colega de trabalho, né. Interessante dizer que naqueles dias eu estava naquele dia eu estava sentindo minha garganta um pouco irritada, né, mas era uma irritação um pouco, era diferente, eu nunca senti nada igual. E Bom, 2 dias depois daquilo, nós fomos para a Alemanha, porque nós tínhamos passagem comprada fazia muito tempo para ir para a Alemanha, eu, minha família, a minha mulher e minha filha. E na sexta-feira, eu lembro que muito bem que era uma sexta, acho que era dia 12 de março, nós fomos para a Alemanha. Então, na Alemanha, eu estava sentindo algumas coisas na minha garganta, me sentindo um pouco de falta de ar, quando o meu amigo, no domingo, um dia antes de eu voltar para Genebra, esse meu colega de trabalho com quem eu trabalhei naquela quarta-feira anterior, durante 3 a 4 horas, diretamente com ele, falou: Olha, eu estou com febre, eu fui no hospital e dei corona positivo. E eu estou com febre já faz 2 dias. Aí eu falei: Caramba, e agora, né? Porque eu sentia que eu estava tendo alguns sintomas, né? Eu sentia que estava tendo um pouco de. Muito pouco, para falar a verdade, não vou mentir, que meus sintomas eles eram bem leves, né? Falta de ar, pouquíssima, mas especialmente dor de garganta, né? Não tive tosse, não tive febre, que são os outros sintomas mais comuns, tosse, febre e falta de ar. Não tive nada disso, né? Então, a questão é que voltamos para Genebra urgentemente, né? Porque para a gente se isolar, né? Em todo caso, porque nós não queríamos encontrar ninguém. E no dia que a gente voltou para Genebra, foi o dia que Genebra começou a fechar tudo. Foi dia 16 de março. E não só isso, os nossos colegas, os nossos amigos da Alemanha, onde nós estávamos, também tinha alguém muito próximo a eles que estavam com corona, e alguém com que eles tiveram um contato muito próximo alguns dias antes da gente.
Depois que nós fomos embora da Alemanha, eles começaram a sentir alguns sintomas. Eles tiveram um pouco de febre, um pouco de tosse, né? Chegando aqui em Genebra, foi na terça-feira, a gente começou, minha mulher teve um pouco de tosse, né? Ela estava um pouco mais, com a temperatura um pouco mais alta, e eu continuei com a dor de garganta. Mas, por isso que eu falei, é importante discutir em qual país você está, porque dependendo do país onde você está, você vai conseguir fazer o exame ou não. E nós aqui na Suíça, as regras são que se você estivesse, naquela época, né? Porque agora eles estão fazendo mais exames, né? Se você estivesse sentindo sintomas leves, não vá para o hospital, não vá para o médico, porque para você chegar lá e você de repente os sintomas não são coronavírus ou eles são coronavírus leve, você vai infectar muita gente no caminho. O seu caso não é urgente, igual outros casos de pessoas que precisam de respiradores, né? E você vai sobrecarregar o sistema de saúde. Se todo mundo que tivesse um sintomas de coronavírus leves fosse para o hospital, o sistema de saúde daqui seria totalmente sobrecarregado. Então, eu acho que essa decisão ela é parcialmente certa. É parcialmente certa por quê? Porque a gente não, sintomas leves não deveriam sobrecarregar o sistema de saúde, mas ao mesmo tempo, eles deveriam disponibilizar um número muito maior de testes, de exames, né? Como, por exemplo, alguns lugares têm drive-thru de testes, ou então manda pelo correio, né? Ou distribui o teste na rua, e você mesmo pode saber. Não, talvez, acho que eu estou falando besteira, você ainda não tem esse sistema de você mesmo saber. Mas existem formas facilitadas, ou então teste em massa, como a Singapura e a Coreia do Sul fizeram, né? Então, em todo caso, nós ficamos em casa, nós nos isolamos durante alguns dias, tivemos dificuldade para fazer compras aqui, porque não tinha papel higiênico, não tinha ovos, não tinha massas, não tinha enlatados, não tinha itens de comida pré-pronta, muita coisa faltando, né? Então, a primeira semana de confinamento foi difícil pra gente, mais ainda porque teve um dia que a minha bebê, que ela tem 1 ano e 6 meses, ela começou a tossir e ela teve febre de noite, né? Então, e aí a gente ficou sem saber o que fazer. Eu mandei uma mensagem para minha pediatra perguntando: e aí, como que a gente faz? Será que a gente tem condições de passar aí amanhã para fazer o teste? Não sei o que. Ela falou: não venham fazer o teste porque nós não temos o teste aqui. E não venham porque se ela tiver, vai infectar outras pessoas, né? Então, falou: liga para uma emergência. E eu liguei para 3 emergências aqui e não consegui falar com nenhuma, né? Ao mesmo tempo que nós estávamos preocupados se levasse minha filha para o hospital ou não, vai que ela tinha uma forma mais grave de corona. A gente sabia que o sintoma dela não era tão grave assim, e a gente resolveu esperar. Mas eu ligando para emergência, perguntei para uma emergência se eu poderia, aliás, não consegui que a ligação completasse. Eu fiquei esperando 30 minutos no hospital, no telefone do hospital, na verdade, né? E não consegui informação. Eu só fiquei imaginando, se fosse realmente um caso grave, a gente não teria escolha entre ligar para uma ambulância, né? E talvez o caso dela não fosse tão grave assim, mas era a única forma que a gente tinha. Então, mesmo com essas medidas de confinamento, a gente já sentiu que o sistema já estava sobrecarregado naqueles dias, né? E isso iria impactar a gente. Imagina a gente, se fosse uma emergência mesmo, a gente acho que seria atendido, mas teria uma dificuldade assim para conseguir uma ambulância naqueles dias, né? Isso aqui em Genebra, na Suíça, né? Eu acho que a situação está melhor agora, porque eles já aumentaram o número de leitos, chamaram um exército para colaborar em diversas questões para atendimento e controle de pessoas também, né? Então, eu acho que hoje está melhor e tem menos gente sendo infectada, né? Então, mesmo assim, impactou na nossa vida, na minha vida pessoal, né? Por sorte, a minha bebê aquele dia, eu consultei diversos amigos, eu liguei para, aqui tem um hotline da Suíça sobre isso, consultei e me passaram algumas informações, eu consegui no final das contas ligar para uma emergência, que falou: não, você pode vir aqui.
Mas no final das contas, por sorte, depois de 1 hora, a febre dela baixou, né? E ela melhorou. Melhorou e no dia seguinte estava totalmente ok. Só tinha um pouco de tosse. E nos outros dias seguintes, eu e minha mulher também melhoramos 100%, né? Não senti mais nada. Então, eu acho que nós tivemos o coronavírus, mas é um achismo. Então, a gente se isolou, as informações foram desencontradas sobre quanto tempo a gente deveria ter ficado isolado ou não. Falaram que era 5 dias depois da confirmação de que dos sintomas do meu colega, né? Então, a gente depois passou 5 dias, passou mais alguns dias, a gente praticamente não saía de casa, só para coisas muito essenciais e um só de nós, o que já estava bem, né? Depois desses 5 dias, né? Então, e meu colega, com relação ao meu colega, ele melhorou, mas demorou muito, ele acho que passou 10 dias com febre. E tinha, imagina só, da manhã até a noite com febre, tossindo, o olho ardendo, né? Muito, muito, muito fraco, não conseguia levantar. Ele estava isolado, porque os avós dele, ele tem avós que têm mais de 70 anos, ele não queria ver eles, não poderia ver eles. E as pessoas faziam compras para ele e deixavam na porta dele. Eu não pude ajudar porque ele não mora em Genebra, ele mora em Lausanne, né? E isso meu colega de trabalho ele sofreu. Sofreu e eu fiquei preocupado, muito preocupado com ele, sim, porque... Mas nós estávamos bem, mas ele estava se sentindo muito fraco, ele estava quase indo para o hospital. E o caso dele, ele deveria ter ido para o hospital, né? Mas os médicos, na verdade, ele passaram alguns exames e sintomas para ele, alguns remédios para ele. Falaram que ele não precisava de ir para o hospital. Então ele ficou tomando alguns remédios, ficou se sentindo fraco durante vários dias, mas passou. E hoje ele tá bem, ele tá muito mais saudável, né? Não tem nenhum sintoma mais, tá super bem. Provavelmente está imune, assim como nós. Se a nossa, o que eu acho que eu tive ou não, se eu estava certo em achar que eu tive, né? O engraçado é que tanto eu como ele, nós temos alergia ao pólen. Agora é a estação do pólen aqui na Europa, então tem muito pólen, muito, muito pólen no ar. E alguns sintomas da alergia ao pólen são parecidos. Você pode ter falta de ar, pode ter dor de cabeça, né? Mas você geralmente não tem febre e não tem muita tosse. Mas os sintomas são que você tem os olhos e nariz irritado, você espirra bastante. Então você pode acabar é, confundindo sintomas, né? Então, esses dias eu tô tendo alguns sintomas da alergia ao pólen, tem muito, muito pólen no ar, e ele mais ainda. Então, a gente fica rindo assim, um pouco tragicômico, né? Rindo para não chorar. Fala, e se for o corona, não sei o que lá, porque a gente ouviu que tem casos de reinfecção, né? Mas, felizmente, a gente não tem mais nada, né? Minha filha está bem, então todos nós estamos bem. Aqui em Genebra estamos caminhando para... Amanhã vai sair notícia sobre a quebra, aliás, quais são as primeiras medidas que serão relaxadas com relação ao isolamento, né? Então vamos bem, estamos indo bem, vamos com força, vamos com otimismo, porque uma hora ou outra a gente vai sair disso, né? Então, muito obrigado por você. Se você gostou do vídeo, dá um curte, comente aí as suas experiências pessoais com o corona. Eu gostaria de ouvir também, especialmente se você não mora no Brasil, como eu. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, dependendo de onde você estiver. E acompanhe aqui que eu quero postar um vídeo no meu canal pelo menos uma vez por semana. Até mais.